Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. A fome está batendo, né? Queria cumprimentar o prefeito Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e agradecer o convite, Edivaldo, e parabenizar pela sua gestão. Cumprimentar a minha querida professora Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, ex-reitora da universidade. Cumprimentar a Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas. Cumprimentar a Célia Salles, prefeita de Pojuca e vice-presidente de Crianças e Adolescentes da Frente Nacional dos Prefeitos. Cumprimentar o Colbert Martins, prefeito de Feira Santana. Cumprimentar Elcione Ramos, prefeito de Igaraçu. Cumprimentar o Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, secretário-geral da Frente Nacional dos Prefeitos. Cumprimentar o prefeito de Guarulhos, Guti, e vice-presidente de regiões metropolitanas da Frente Nacional dos Prefeitos. Cumprimentar o prefeito Ulisses Maia, prefeito de Maringá. Cumprimentar o prefeito Rubens Bontempo, prefeito de Petrópolis. E, em nome deles e delas, cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes e parabenizá-los pelo trabalho. E acompanha comigo aqui hoje, nesse momento, a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, a Kátia Schweinkart, o nome é difícil, mas a professora doutora da Universidade de Manaus, no Amazonas, Universidade Federal, e o secretário da SASE, Maurício Holanda, aqui presente. Bom, além de agradecer, queria dizer que esse tema da educação, que eu considero os temas mais importantes de uma nação, e isso, consequentemente, estados e municípios, e é lá no município onde acontece o dia a dia das pessoas, né, prefeito? 50% das matrículas se dão no ensino fundamental lá no município. Quase boa parte das matrículas do ensino médio são também nos municípios. Portanto, eu sempre digo que o papel do Ministério da Educação é ser o grande coordenador, o grande maestro, o grande indutor das políticas de educação de um país. E eu não poderia, depois aqui de vocês terem o ministro Haddad, que inclusive discute o tema da reforma tributária, que eu, como ex-governador, durante 8 anos do meu estado, discutimos tanto, né, prefeitos? Prefeitos que estão aí ao longo desses anos, a necessidade de uma reforma pela desigualdade tributária que existe nesse país. E eu quero começar, prefeito, que pegando um gancho da reforma tributária, e dizer que eu tenho discutido com o ministro Haddad, não sei se isso é sonho ou se isso é desejo, ou mais tecnicamente eu creio que é possível, nós nessa reforma tributária discutimos parâmetros, indicadores de resultado da educação. Eu digo isso falando da experiência do ICMS, que hoje virou lei no último Fundeb, onde parte do ICMS dos estados distribui para os municípios é de acordo com o indicador da educação. Isso foi uma experiência iniciada lá no Ceará, teve muito êxito, porque nós precisamos buscar políticas públicas que possam medir resultados, né? E, inclusive, prefeito, quero dizer aqui que eu ainda, como governador, deixamos já implantado no nosso estado há 2 anos esse mesmo indicador, quando houve aumento da lei do Fundeb, permitindo que estados pudessem definir critérios de até 35% do ICMS repassado, nós colocando 15% para a saúde, dentro da mesma lógica da educação, com critérios, indicadores básicos de mortalidade infantil, AVC e problemas cardíacos, cardiovasculares, que são os que mais matam, e acidente. E na mesma lógica, né, de induzir e estimular os prefeitos e municípios a buscar resultados. Então, primeiro, eu quero dizer que é importante nós fazermos esse debate, eu defendo isso, esse debate da reforma tributária, onde nós possamos, dentro da discussão, incluir indicadores de resultado dos repasses para estados e municípios em relação à educação desse país. Eu considero isso um marco importante, talvez inovador, nessa discussão. Dizer que nós assumimos o MEC, professora Margarida e o prefeito Edivaldo, que já o recebi lá no MEC,
num processo de desmonte. O que fizeram com a educação brasileira, principalmente com as nossas universidades, institutos federais, nos últimos 4 anos, eu considero um verdadeiro crime. Não houve diálogo, e eu, como governador, sou testemunha disso. E quero dizer que a primeira ação que nós fizemos no Ministério da Educação, por determinação do presidente Lula, é abrir as portas do Ministério da Educação para todos, para prefeitos, governadores, entidades de classe, professores, estudantes, e discutir e debater as políticas públicas da educação nesse país. Um dos primeiros atos que o presidente fez foi reunir reitores e reitoras dos institutos federais e universidades, que há anos não havia diálogo. A mesma coisa a presença do presidente que estará aqui presente na Frente Nacional dos Prefeitos, onde já recebeu no seu gabinete, onde há uma determinação de todos os seus ministros que dialoguem, que discutam os problemas com os prefeitos e prefeitas deste país. Dizer que algumas questões, Margarida, são muito urgentes e básicas que nós passamos a fazer nos primeiros momentos do Ministério. Primeiro, sexta-feira, o reajuste do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que há 6 anos não sofreu um reajuste. Em média, um reajuste de 37,5%, porque nós sabemos que essa é apenas uma contribuição, ajuda para muitos prefeitos e prefeitas para garantir uma alimentação de qualidade nas suas escolas. Porque sem alimentação não há educação de qualidade, não há uma escola de qualidade. E nós sabemos que tem muita escola e muita cidade que a única alimentação que a criança faz é quando vai à escola. Portanto, esse é um programa fundamental e defendido pelos prefeitos e prefeitas, a quem o presidente já autorizou. Nós saímos do investimento, nós investimos em 2022 3,5 bilhões de reais. E esse ano o presidente já garantiu 5,5 bilhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como também quero aqui anunciar, prefeito, que em breve nós vamos estar também anunciando um reajuste para o Programa Nacional de Transporte Escolar também, que não passa por reajuste. Reajustamos as bolsas de iniciação, que há 10 anos, uma bolsa de iniciação científica de R$100 para o estudante. Bolsas de permanência da universidade, nós passamos de R$400 para R$700, para garantir também, porque é um país que não investe em ciência, em tecnologia, em pesquisa, porque a grande parte da pesquisa desse país está nas universidades públicas, federais, estaduais e municipais. Também, por determinação do presidente, meu caro Edivaldo, também o levantamento das obras, né? E mais, se os senhores terem ideia, mais de 4 mil obras paralisadas nos municípios e estados desse país, desde creches, escolas, campi, seja federais ou institutos federais, além das obras em andamento. E para que as obras em andamento não parassem, não cheguem ao ponto de paralisar, porque nós encontramos várias obras com dívidas, o presidente já autorizou, nós já pagamos no mês de fevereiro 250 milhões de todas as medições lá no FNDE, e sexta-feira também, com a presença de vários prefeitos, o presidente autorizou, já estamos iniciando hoje, já está empenhado, mais 350 milhões para todas as obras. Os senhores terão uma ideia, isso significa 604 milhões. É o mesmo valor que o FNDE pagou durante o ano de 2022 todinho. Nós estamos pagando em praticamente 70 dias, 70 e poucos dias de governo do presidente Lula, para que nenhuma obra pare mais nesse governo, para que prejudique crianças e estudantes lá na ponta. Até porque nós sabemos que uma construtora, às vezes, numa cidade pequena, é uma construtora pequena, se não tem o fluxo do pagamento. Eu sei do esforço que muitos prefeitos terminam a obra, às vezes, muitas vezes, sem receber o dinheiro do FNDE. Nós queremos regularizar isso. E para aquelas obras, prefeito, presidente, quero dar esse anúncio aqui para a Frente Nacional dos Prefeitos. Daqui a alguns dias o presidente vai lançar para aquelas obras que estão paralisadas e inacabadas, muitas vezes com contrato vencido. O presidente vai fazer uma medida provisória, ele vai permitir a gente reajustar todos os valores dessas obras e recuperarmos todas essas obras de creches, escolas e quadras o mais rápido possível, com fluxo financeiro, para que a gente possa, porque essas obras, além de trazer o benefício na ponta, movimentar a economia do Brasil, gerar emprego e renda para a população do nosso país. Dizer da relação com as universidades. Nós vamos agora
Prefeita Margarida, a senhora que foi reitora, nós vamos agora estamos discutindo com os reitores a recomposição orçamentária para esse ano nas universidades federais e dos institutos federais. E, além disso, entrando no tema importante que eu fui convidado aqui para debater. Primeiro, o piso dos professores, o reajuste do piso salarial do magistério. Eu recebi o prefeito Edivaldo, disse qual era a minha sugestão para que a gente pudesse definitivamente resolver esse problema. Todos nós sabemos a importância de valorizarmos os professores nesse país. Eu considero sempre que o professor é uma das profissões mais importantes que nós temos, até porque todo mundo passa por ele. O médico, o advogado, o engenheiro. E nós só temos uma educação de qualidade se tiver professores bem remunerados, bem qualificados, bem informados, bem estimulados para garantir o aprendizado às nossas crianças e jovens desse país. E essa lei foi uma conquista do piso nacional do magistério, foi uma conquista numa lei de 2008, que passou a vigorar a partir e que dizia que todo mês de janeiro precisa anunciar o reajuste. E essa lei dizia que o reajuste era de acordo, com o valor mínimo do valor anual do aluno dos primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com o Fundeb. E nós sabemos que com o novo Fundeb, essa questão ficou, vamos dizer assim, a regulamentação dos critérios para esse reajuste ficou um vácuo. E eu queria, mesmo com o aumento do Fundeb nos últimos anos, pela grande conquista que esse país teve de passar de 10% para 23% os repasses até 2026, para vocês terem uma ideia, comparando janeiro e fevereiro de 2023 com 2022, houve um aumento de 35% dos repasses do Fundeb pelo governo federal para os estados e municípios desse país. Nós saímos de 6,3 para 8,9 bilhões de reais do repasse do Fundeb nos 2 primeiros anos de 2023. Aliás, 2 primeiros meses de 2023. Mas é preciso, e o que é que eu estou propondo? Acho que é necessário todos nós sentarmos à mesa. E eu estou propondo, como ministro da Educação desse Estado, ser o articulador disso, ser o organizador disso. A Frente Nacional dos Prefeitos, representando os prefeitos, representando os professores, os secretários estaduais e municipais da educação, o Congresso Nacional, que é quem vota as leis desse país, o Poder Executivo representado pelo Ministério da Educação. Eu já conversei com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, eles também concordam que é preciso chegar a um consenso em relação a isso. Então, eu acho que à frente também o Edivaldo disse que era uma boa solução. Então, a minha ideia, prefeito, porque eu sei que, por um lado, a importância da valorização, mas os dois últimos reajustes que foram dados, percentuais que foram dados, baseado ainda no critério anterior da lei, deixaram muitos dos municípios numa situação complicada, porque foram quase 50% de aumento em 2 anos, e é preciso a gente sentar, repito, sentar à mesa, todos nós, e encontrarmos uma solução para que haja um reajuste sustentável, tanto do piso, que possa ter uma valorização real para os professores, mas que possam ser sustentáveis para a grande maioria, para todos os municípios e estados dessa federação. Então, nesse tema, meu caro presidente, me coloco aqui à disposição, mas acho que o caminho que nós temos que tomar a partir de agora, eu me coloco à disposição, até porque nós temos aí até janeiro do ano que vem, para que a gente possa dirimir, inclusive, questões legais e jurídicas que são colocadas pelos próprios prefeitos e prefeitas e governadores e governadoras, para que a gente possa resolver definitivamente esse problema. E o outro tema que me foi solicitado é a recomposição da aprendizagem por conta da pandemia. Nós temos, prefeito, nesses meus 5 minutos aqui restantes, eu vou procurar respeitar aqui o tempo, dizer que nós temos programado 3 programas importantes, coincidentemente. Semana passada eu me reuni longamente com o presidente da República, apresentando o formato dos 3 programas. Um é a questão da alfabetização das crianças nesse país. Se nós pegarmos o dado do SAEB, o último dado do SAEB de 2021, nós vamos ver que houve um baixo aprendizado na língua portuguesa dos alunos
do segundo ano do ensino fundamental, quase 62% dos estudantes que concluíram o segundo ano do ensino fundamental no país tiveram baixo aprendizado em língua portuguesa. O que é que significa? Que apenas em cada 10 crianças brasileiras, 4 estão aprendendo a ler e escrever na idade certa. Isso significa que a gente vai começar a comprometer as séries seguintes do ano letivo das crianças e jovens. Apenas 64% dos jovens que entram no ensino fundamental concluem o ensino médio. Nós estamos perdendo uma juventude enorme nesse país. E há uma distorção muito forte em série e idade desses alunos. E o estudo mostra que a partir do momento que a série vai avançando, essa distorção vai aumentando. Então é fundamental que a gente garanta que todas as nossas crianças, e essa foi a experiência que nós iniciamos lá no Ceará. O Ceará, para vocês terem ideia, era um dos estados que tinha um dos piores indicadores do país em alfabetização de crianças. Nós éramos o 14º no ensino médio e hoje somos uma referência. Aliás, hoje o Ceará, porque eu não sou do Ceará, mas eu não sou mais governador, às vezes eu confundo. Mas hoje nós temos o primeiro IDEB nas séries finais do ensino fundamental e terceiro lugar no IDEB das séries iniciais, e já somos o terceiro do ensino médio. Isso que significa dizer que é fundamental garantirmos, e o presidente Lula está empolgado para que a gente possa convocar, o segundo passo agora vai ser convocar os secretários municipais de educação, os representantes, os secretários estaduais, representantes dos prefeitos, apresentar a proposta, porque nós também não queremos uma proposta que seja formada apenas pelo Ministério, queremos que seja discutida mas queremos que seja discutida rapidamente, prefeitos e prefeitas. O Ministério vai ter o papel de coordenar, apoiar tecnicamente e financeiramente, tanto do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da infraestrutura. Nós não podemos cobrar e exigirmos uma qualidade da educação onde a gente tem escola nesse país que não tem água, onde tem escola nesse país que não tem banheiro. Então, esses problemas precisam ser resolvidos definitivamente. Uma escola que não tem energia. Então, além do apoio da infraestrutura da escola, além do apoio técnico, além do apoio pedagógico, do apoio financeiro, mas é preciso ter um poder de articulação enorme da liderança do prefeito, da prefeita, do secretário de Educação e da secretária de Educação dos municípios brasileiros. E dentro desse programa, Edivaldo, nós vamos entrar também com a recomposição dos prejuízos que nós tivemos na pandemia, principalmente porque foram exatamente esses 2 primeiros anos. O aluno que passou o primeiro e segundo ano na pandemia, ele está com uma deficiência maior. Então, esse programa vai se estender até o 5º ano, que é a 5ª série do ensino fundamental, que são os primeiros anos da primeira fase do ensino fundamental, dentro dessa composição que posteriormente eu gostaria, no momento, Edivaldo, apresentar com toda a minha equipe os detalhes desse programa, porque esse programa só vai funcionar se tiver a pactuação e a parceria de todos os governadores e prefeitos e prefeitas desse país. O segundo é a escola de tempo integral. Nós também vamos apresentar uma proposta com apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação para que a gente possa ampliar, até porque nós estamos longe de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que vai vencer agora em 2024, que coloca que pelo menos 25% das matrículas de ensino fundamental no Brasil deve ser de tempo integral. E nós ainda estamos praticamente um pouco mais da metade disso. Então, nós vamos também apresentar uma proposta ousada, com meta para esses 4 anos, para que a gente possa ampliar em todas as séries, e aí vai ser uma decisão do prefeito e da prefeita, as séries do tempo integral, desde a creche até o ensino médio nesse país. E o terceiro, nos meus 40 segundos finais aqui, para abrir a discussão e ficar à disposição dos senhores e das senhoras, é um grande programa de conectividade. A pandemia mostrou a necessidade de todas nós estarmos conectados com o futuro. E o presidente Lula quer, e nós já estamos trabalhando nisso, que até o final do seu governo, todas as escolas públicas desse país, do ensino fundamental e do ensino médio, estejam todas conectadas com a internet de banda larga, de alta velocidade, para a educação pedagógica.
com propósitos educacionais, porque não basta estar só conectado, tem que estar conectado com uma velocidade suficiente, com a capacidade suficiente para poder transmitir e fazer, abrir um vídeo, fazer aulas à distância, enfim, com a capacidade para todas as escolas brasileiras. E não só conectar, prefeito, é conectar, fazer a rede interna da escola e ter equipamento, porque também não basta só levar a internet e não ter um computador para ter o acesso ao aluno, a professor ter o acesso ao aluno. Então, é essa rede que vai acelerar e que vai permitir que a gente possa avançar também na recomposição dos prejuízos causados. Finalizo dizendo que nós temos muito a fazer. O presidente, inclusive, disse que tem pressa, e a educação tem pressa. Nós estamos lá com a nossa equipe aberto para todos os prefeitos e prefeitas desse país, para que a gente possa reconstruir o Brasil e reconstruir a partir da educação pública de qualidade, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Muito obrigado e fica aqui à disposição dos senhores e das senhoras. Obrigado, prefeito.